Então, esse trabalho, ele é fruto de uma pesquisa feita, né, em cima das experiências com estágio supervisionado, certo? Então, ele brotou dessa primeira experiência do estágio supervisionado e as questões que foram surgindo durante a prática desse estágio foi se transformando e motivando um pouquinho dessa pesquisa. O objetivo geral é investigar os benefícios da psicomotricidade relacional dentro da escola como uma forma de responder aos desafios odiernos da educação. Os desafios que hoje em dia a gente encontra no campo educacional, que a gente percebe que a psicomotricidade relacional consegue dar uma resposta, se não a todos, a alguns deles. O objetivo específico foi analisar o avanço das relações interpessoais das crianças que foram atendidas durante essas sessões de estágio e construir esse diálogo entre o que os autores da educação colocam como uma necessidade dos contextos educacionais e o que a psicomotricidade consegue responder, propondo essa ferramenta dentro da escola. A metodologia foi uma revisão bibliográfica e também a análise de dados de 15 sessões de psicomotricidade relacional que foi do estágio 1. Então, um pouco do referencial teórico que nós abordamos nesse trabalho. Nós falamos um pouco sobre essas necessidades educacionais. E a gente vai colocar que os autores, quando falam, e eles se referem à disciplina, eles vão se referir ao contexto escolar, aos desafios do contexto escolar atual, eles destacam muito que a escola, ela sofre a interferência de constantes mudanças, no meio social, ela é um espaço que precisa estar adaptado às grandes transformações socioeconômicas, porque isso interfere no contexto escolar, no dia a dia da escola, porque os alunos eles sofrem essas realidades, porque eles estão inseridos nessa sociedade, e vai para dentro dessa escola. A sociedade vai mudando, vai se transformando, vem aí todas as mudanças que mudam o contexto onde elas moram, elas vão mudar o trabalho dos pais, vão mudar, hoje em dia, como a gente vê, nem não tem mais, talvez, a figura da mãe em casa, e aí o pai e a mãe trabalham, ele fica cuidado por outra pessoa, e esses desafios eles vão para dentro da escola, porque a criança ela vem com essas demandas sociais, afetivas, para dentro da escola, e a escola precisa dar uma resposta. A gente está dentro da escola, eu também como professor, dentro da escola a gente vê que isso é uma demanda que surge, e os teóricos da educação eles lançam esses pontos, e aí ficam algumas questões que a gente ainda vai debater aqui. Os referenciais afetivos, como eu coloquei, se a mãe não está mais dentro de casa, o pai também não está, é criado às vezes pela avó, quando nem tem a avó, por um tio ou pela vizinha, enfim. Esses referenciais deixam as crianças com algumas demandas afetivas que a gente vai ver em seguida que a psicomotricidade pode estar respondendo. A família e a escola, elas se tornam, e aí os teóricos colocam, a família e a escola eles têm essa responsabilidade na formação do indivíduo. Uma formação que é tanto intelectual quanto uma formação afetiva. E a gente, enquanto escola, vai fazer o quê para se adaptar a essas demandas que surgem? Aqui eu citei Funes, que diz: vivemos em uma sociedade submetida a mudanças vertiginosas, que facilmente produz grandes instabilidades e que gera, sobretudo, novos contextos educacionais de maneira contínua. Então a gente começa fazendo esse levantamento do trabalho. E a gente vai falar um pouquinho também sobre convivência e conflitos. Os conflitos da família, que existem. Toda família tem os seus conflitos. E a criança ela também é parte disso. E no trabalho a gente vai citar os conflitos, porque a gente também vai fazer uma leitura do que a psicomotricidade vai falar destes conflitos. Os conflitos na escola, e a gente vai aqui para a convivência também. Os conflitos entre professor e aluno, os conflitos entre aluno e aluno, professor e professor. E isso tudo está dentro do contexto escolar, a gente vai fazendo esse levantamento, vai olhando que precisa se ter esse olhar, certo? E são parte inerente de qualquer organização, de qualquer sociedade. Dentro da escola tem muito isso, porque a gente tem as salas de aulas, tem a sala dos professores, etc. Então a gente vai fazer um pouquinho desse resgate, e a gente se pergunta lá o que é que a gente faz com esses conflitos. Uma das perguntas que a gente vai colocar: eles são positivos? São negativos? Eles devem ser evitados ou modulados? São questões que foram motivando a nossa pesquisa. A convivência nas instituições é hoje uma das maiores preocupações dos professores,
especialmente quando se trata de alunos adolescentes. Uma citação aqui de Aran. E a gente vai falar dessa agressividade de limites. Essa agressividade, ela é sinônimo de problemas? Uma pergunta. Né? Será que a agressividade ela precisa diretamente ser um problema? Uma das questões que a gente vai levantando, olhando para o contexto da educação. Né? O que a gente precisa fazer para resolver essa agressividade, para impor limites? Seria uma punição? Será que a punição ela é uma solução? Quando dentro ou fora da sala de aula se fala de crianças e adolescentes indisciplinados, agressivos e violentos, é bem provável que se esteja falando de novas realidades, segundo o Fuchs. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a ótica da psicomotricidade relacional. Né? Embora a gente ainda pudesse ter se aprofundado um pouco mais, mas aí fica até uma proposta para uns trabalhos posteriores. Mas a gente vai ver que a agressividade na psicomotricidade relacional, ela é enxergada como uma pulsão de vida. Então, a negação da agressividade, para nós, não é o primeiro passo. A gente vai investir na modulação dessa agressividade. Né? A gente vai modular essa agressividade de modo, como a gente viu aqui em alguns trabalhos, o trabalho da Rosália, como ela colocou muito bem, né? A inibição dessa agressividade, ela também pode ser um problema. Então, a agressividade a gente vai tentar modular para que elas façam parte do instinto humano na busca dos seus desejos, na sua defesa, na busca daquilo que você sonha, na sua existência. Né? E a gente viu que na escola isso faz falta. O trabalho da Rosália muito bem apresentou, eu achei interessante, até cito, a necessidade que a criança não tinha de inscrever sua história. Né? A inibição dessa agressividade na escola faz muita falta, porque o ato de escrever, de registrar, de fazer os seus registros, os seus desenhos, é necessário. Né? Existe essa necessidade, é preciso que essa agressividade exista nessa função. Então a gente vai trabalhar na psicomotricidade com essa modulação da agressividade e no trabalho a gente também vai considerar o limite, a necessidade do limite. Porque diante de todas essas mudanças, a ausência desses referenciais paternos de repente, né, causa na criança uma falta de contenção, de limites. Então ela daí não sabe até onde pode ir, até onde não pode, o que deve, o que não deve, até onde machuca, até onde não machuca, o que é construtivo, o que é destrutivo. Certo? Então a gente coloca aqui uma citação de Vieira, Batista e Lapierre, que diz: quando surge a agressividade, a repetição, a ausência de limites, a falta de afeto, de reconhecimento ou dificuldades para a expressão simbólica, é necessário que o psicomotricista ponha em prática todo o seu conhecimento de ação, de forma que se canalizem, regulem e desenvolvam as necessidades e capacidades da criança. Essa é a nossa postura enquanto psicomotricista na ação da psicomotricidade relacional na escola. E um dos objetivos desse trabalho é isso, é ver e comprovar, na verdade. Porque embora a gente veja, a gente também precisa ter alguns trabalhos que vão comprovando, e essa é a intenção, de comprovar a psicomotricidade relacional na escola como necessária, como uma ferramenta que traz seus frutos e responde às necessidades que a escola já tem. A gente está apresentando uma ferramenta que é uma resposta a essas necessidades educacionais. Então a gente vai falar um pouquinho também desse espaço da psicomotricidade relacional na escola, que é um espaço para quê? Diante dessas necessidades, Edgar, qual é o papel da psicomotricidade relacional na escola? E aqui a gente cita alguns, né, limitados às condições, mas a psicomotricidade relacional na escola é um espaço de expressividade, onde a criança pode se colocar, onde ela pode assumir os seus desejos, onde ela vai colocar as suas vontades, vai poder assumir os seus medos, sem culpabilizar. Né? É um espaço, é um local de segurança, onde a gente preserva um espaço de intimidade, em que a gente mantém, como por exemplo esse salão, que é o espaço em que acontece. A gente preserva a segurança, sem um olhar julgador, sem que as pessoas estejam vendo de fora, fora do contexto. Então a criança ela começa a sentir naquele local um local de segurança, com o mesmo profissional, psicomotricista, onde ela pode assumir os seus desejos, suas vontades, de querer brincar ou não brincar, de querer entrar no jogo, de ter medo do jogo. E aí a gente vai fazendo toda essa leitura de demandas, né, oferecendo dentro da escola esse espaço, em que ela não precisa estar se adequando às regras do silêncio, sentada, calada, não se mova, se olhar para o lado médio. Não, é um espaço em que ela pode se expressar, um lugar seguro, sem com a ausência do juízo de valor, e que a gente proporciona a elas também a proposta do espaço simbólico e do jogo lúdico. Onde um espaço em que ela sai, talvez, né, do
simples formalismo do raciocínio, da resposta de contas, e vai experimentar um pouco do prazer de aprender vivendo. Vai passar pelo corpo, as experiências da aprendizagem, do escolher a brincadeira, da proposta do dentro e fora, da proposta de quantos objetos ela tem, quantas crianças, do trabalho em grupo, e vários conteúdos que dentro da escola são necessários. Formalmente é trabalhado, mas a psicomotricidade relacional também vai proporcionar dentro desse espaço. E a figura disponível do adulto, e que o adulto ele não tem, né, essa figura tão formal quanto a do professor. É a figura de contato corporal, a figura de acesso, a figura de um movimento dentro da brincadeira. Permite à criança a expressão e superação de conflitos relacionais, interferindo de forma clara, preventiva, sobre o processo de desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioemocional, na medida em que estão diretamente vinculados a fatores psicoafetivos relacionais. E o nosso trabalho com a criança vai atingir todas essas áreas. E aqui são algumas imagens do grupo, eu vou passando bem rápido. Aqui algumas realidades do grupo, logo, né, no início, que a gente foi percebendo. Brincadeiras isoladas, né, uma dificuldade de interação com o grupo, a criança com brincadeiras isoladas, o desejo de posse, né, uma dificuldade de perceber a divisão, de perceber a contribuição com o outro, o desejo da relação com o adulto por meio da agressividade, esse verde sou eu, ali de baixo onde tem a setinha. Ali sou eu de verde, né, a setinha vermelha está me apontando e pedindo para observar aquele garoto de azul. Assim, por favor. Depois a gente vai ver um pouquinho do que era esse desejo através da agressividade para passar. Uma dificuldade de organização espacial, esses aqui são sapatos que eles tiram, né, e no início esse é o tipo de trabalho que a gente encontra. Não tem organização formal nenhuma, joga os sapatos do jeito que estiverem, né, e uma dependência da iniciativa do adulto. Eles não estão acostumados ao trabalho com um grupo, numa brincadeira, tem aquela dependência, tipo, vai lá, o adulto tem que propor, o adulto que coloque, e falta essa autonomia das crianças, que no trabalho a gente vai fazendo. E aqui eu coloco só um pouquinho na intervenção psicomotricista, por exemplo, aquele garoto de azul que estava, no caso, né, demonstrando toda a sua agressividade à figura do adulto, na verdade é um pedido de atenção, de contenção, porque ele agora, isso é seguido, né, embora o slide não esteja, aqui eu fui colocando, ele já está pedindo essa atenção do adulto. Quando eu estou batendo no adulto, na verdade, eu quero ser contido por ele nesse sentido. E o nosso papel como psicomotricista relacional é de ver essas questões e responder, que é essa intervenção. E aqui são algumas intervenções, né? Aceitar a domesticação, a utilização do objeto como mediador do desejo, ver que a criança, nesse caso ela colocando o espaguete, ela está pedindo para penetrar o corpo do adulto, né? Na verdade eu quero entrar, chegar em você. Então a gente vai dando uma olhada nessa necessidade de chegar no adulto, que é um dos conflitos. O investimento no vínculo afetivo é a nossa intervenção também. Investimento na relação de confiança de outra criança, que do mesmo jeito, ó, ela chegou batendo e aí vai investir na relação de confiança que eu estou protegendo. Ela chegou me batendo, sentou no colo, e aqui eu já estou protegendo, mantendo a relação de confiança. Investimento no lúdico e jogo simbólico. Pode passar. Aqui o investimento na contenção afetiva, no espaço do tapete, no local em que a criança, ela, no choro, às vezes pede atenção, necessita da contenção, foi desagradável, a gente faz esse investimento. E aqui um dos resultados observados, porque esse grupo, com forte característica, é que eles eram desvinculados, eles não tinham coesão, eles eram muito fragmentados enquanto grupo, que era na mesma sala de aula, terceiro ano. E aqui a criança, ó, eu estou, aquela mesma cena anterior, eu estou fazendo a contenção afetiva, e ali eu botei na setinha já a criança já cuidando da outra também, reconhecendo a outra, reconhecendo a necessidade de cuidado. Aqui as mesmas crianças, aquelas que jogavam sapatos de qualquer jeito, organizando o material, dobrando, fazendo um trabalho em conjunto. Aqui já a turma inteira, no momento de relaxamento, já no espaço de segurança com o adulto, né, protegidas, guardadas, se sentindo contidas. Aqui, ó, a felicidade de trabalhar em grupo, ainda em continuidade. Aqui, reconhecendo a figura do adulto, ouvindo, se organizando, esperando, né, sem a pressão de que vão perder o recreio se não ouvirem. Já é um movimento de cumplicidade do grupo, de coesão, onde cada um tem o seu espaço, né, já ficam juntos, cada um consegue se organizar direitinho no seu espaço. Aqui foi uma das construções que nós fizemos, que marcaram, né, no trabalho, isso está registrado, está lá escrito, uma das construções que selaram esse momento do grupo se reconhecer grupo.
né, uma das vezes com as caixas, que essa construção foram feitas por ele. Né? Eu fui levantando de um por um para que eles conseguissem ir colocando a caixa lá em cima. Depois eles fizeram essa parede e todo mundo entrou. Né? Então foi um momento de coesão, de pertença, de que o grupo é meu, isso é sinal do meu poder, de autonomia, de... Estou acabando, vai passar. Então, por conclusões, né? Perante os desafios educacionais de hoje, a gente concluiu que é extremamente necessário utilizar ferramentas mais ousadas e eficazes, né, para responder, né, como um espaço de desenvolvimento social, educacional e afetivo do indivíduo. Nós concluímos também que reitera-se, pelos benefícios observados, alguns citados aqui, que os avanços no desenvolvimento da totalidade da criança, o investimento em suas relações e a validação da superação dos seus limites são fatores primordiais para o aumento da qualidade educacional. Muito mais do que o ABC, embora ele também tenha sua devida função. E a psicomotricidade relacional constitui-se como uma ferramenta que tem muito a contribuir na formação das crianças e adolescentes no âmbito escolar. Falamos também que a convivência não exime o ser humano de conflito, uma questão que a gente concluiu e deixou claro. Estes fazem parte das relações de convivência. E a psicomotricidade não vem negar estes conflitos. Ela vem, na verdade, validar a necessidade deles, modulando para o crescimento. O movimento agressivo do grupo pode ser modulado. A gente constatou que a agressividade ela não é um fator negativo que precisa ser banido da convivência. Do contrário, ela pode ser modulada. A gente investe nessa ferramenta para modular esse movimento como construção. E constate-se que a pesquisa abre espaço para estudos de outras questões ainda relevantes. Aqui é a referência bibliográfica. Os meus agradecimentos, primeiro a Deus, pela oportunidade de fazer o curso e a força de chegar até o fim. A minha família, por simplesmente ser base, minha mãe está aqui representando isso. A comunidade Rabin, da qual faço parte, que ela é o objetivo final de todo e qualquer esforço meu. Aos meus professores e mestres do curso, em especial Isabel Bela Guarda e Leopoldo Vieira. A minha orientadora Rosalina Moraes, pelo constante empenho e dedicação, até de madrugada, né, Rosa? Aos meus colegas de curso, pelo que são e representam para mim, dentro e fora do SET. E a todos, muito obrigado.